Esta é a parte 2. Assista também a parte 3. Agora é tudo pelo Zap e pelo Telegram. Ficou muito mais fácil. O número é 839-9911-0965. Agende uma entrevista, envie seu áudio, seu vídeo ou seu escrito e nós publicaremos no canal. Também pode enviar dizendo o seu nome, de onde está nos assistindo, por que gosta do nosso canal e nós publicaremos durante a nossa programação. E se quiser nos apoiar com qualquer valor, você pode usar este número também como chave Pix e nós seremos eternamente gratos. E era o que eu tinha, né? Na época eu não tinha esse entendimento que hoje eu tenho. Mas é isso mesmo, porque a frequência que você se coloca e a tua decisão, é o poder da nossa decisão também. A gente decide no campo das energias, não, eu não quero mais. E quando você não quer, você se fecha. E às vezes a gente decide que quer, mas no fundo a gente tem medo. Só que tudo depende da energia que a gente emana. Então estamos na frequência do medo, a gente não vai conseguir acessar toda essa luz, e se tiver algum acesso, ainda pode acessar energias mais densas, né? Pode, de repente, num sonho, que daí são aqueles pesadelos, né? Que muita gente, às vezes, tem sonho que não consegue lembrar, mas que acorda se sentindo mal, ou que lembra, sabe que estava lúcida, mas estava num lugar pesado, né? Então, por quê? Porque é a frequência que você estava ali, é a frequência do medo. Também tem são várias possibilidades disso, né? Que nos impedem de chegar à luz. Porque se a gente está numa frequência contrária ao amor, a gente não vai ter todas essas informações, essa clareza de ideia, de conhecimento, de criatividade, porque tudo isso está no lado do amor, que é o lado da luz, né? Então a gente tem que decidir qual lado a gente quer estar ali, fazer um exercício diário para se sustentar nas frequências certas, né? E depois no final dessa experiência, quando eu estava já retornando, então voltando ali minha experiência de meditação, no final eu estava retornando ao corpo físico, ficou muito claro. Então, toda essa restrição de informação, então quando eu estava voltando eu já sabia também que muito eu não ia lembrar, porque eram informações que estavam na outra frequência, e a frequência aqui da Terra é outra, né? Então, eu afunilei, entrei no corpo físico, é como se encaixasse no corpo mesmo, essa inteligência, mas eu ainda estava com a expansão, eu ainda estava sentindo a conexão, era como se a luz ainda estivesse ali, ainda estivesse conectada. E eu comecei a fazer algumas perguntas nesse momento. Eu lembro que, claro, que nesse momento a gente não quer parar de sentir, nem para perguntar, né? E quando para perguntar também, não quer encerrar a experiência no pós, mas como eu tinha horário, né? Meu filho estava para chegar, tudo, então infelizmente eu tive que ir para os finalmente, encerrando. E eu fiz algumas perguntas até. Uma delas foi relacionada até ao profissional, né? Que eu lembro que eu perguntei assim: se eu acesso tudo isso, todas essas informações, será que eu preciso levar adiante tudo isso que foi me mostrado hoje? Preciso de alguma forma trabalhar só com isso para levar essa informação, para ajudar mais pessoas? E a resposta me veio que não, que eu poderia, como que eu posso colocar em palavras? Que não, eu poderia exercer qualquer profissão. O acesso independe da profissão que você exerça. A ajuda ao próximo independe da profissão que você exerça. Eu posso exercer 5 profissões, então, e uma delas ser serviços que de alguma forma ajudam as pessoas, pode ser por caridade ou não, né? Hoje tem tantas terapias também que proporcionam essa ajuda energética. E ficou muito claro algumas crenças que existem, principalmente porque a gente tem esse costume de achar, né, não, eu me formei, né, eu me formei em Direito, eu me formei em Medicina, eu me formei em Arquitetura, então estudei sobre isso, então é algo que eu tenho que levar para o resto da vida, né? E a gente tem essa crença, que é uma programação que vem da infância, que vem, nossa, da coletividade, que a gente só pode exercer uma atividade.
E hoje, claro, isso A gente tem essa ilusão, né? Que é formou-se médico, vai ser médico o resto da vida. Mas não é correto. assim, a vida não é tão longa, mas dá tempo você ser Não, duas ou três coisas tá. aí ao longo da vida, da Nossa, existência. muitas coisas. É. E ficou muito claro, assim, que trabalhar com energias independe da atividade que É. você exerça. E eu falei assim, então, existe missão de vida? Eu questionei até sobre missão Missão de de vida, porque eu vida. escuto, Foi né, a outra missão de pergunta que você vida. fez. Foi, porque o que Uhum, acontece? Tanta gente que trabalha só com isso e coloca como missão, né? E uhum, naquele momento me veio que não existe missão também, porque missão, de certa forma, é a palavra missão coloca dentro de uma crença que limita também. Porque é como se fosse, não, se você tem esse dom, é isso e ponto. E de certa uhum, forma limita. Quando na verdade, claro, você pode ter um propósito na vida, mas não há uma missão, há uma escolha. E complementou até a outra resposta, porque você pode exercer você pode ser o que você quiser, você já é tudo. E me lembrou uhum, até, não acessei ali as várias versões onde eu já me manifesto como Vanessa em várias realidades, onde eu já sou tudo, todas as probabilidades de conhecimento já existem, já estão dentro de mim. Então, e é legal até porque essa missão a gente coloca no, falando agora de espiritualidade, no campo das energias, mas também tem pessoas que acham, é uma missão minha trabalhar dentro do hospital, é uma missão trabalhar com criança, né? uhum, Nessas outras linhas também. E me ficou muito claro que não é bem assim, é uma escolha. Claro que se você escolher isso, ótimo. Se você fizer com amor e dentro das boas energias, tudo vai fluir, vai dar tudo certo. Porque todo conhecimento já está dentro de você. Tudo é escolha. Não existe eu vim aqui com tem que fazer isso e pronto. Porque tanta gente que fica tantos anos buscando o seu lugar aqui e na verdade você simplesmente já é tudo. uhum, Você pode ser o que você quiser, você precisa viver e viver com amor, com alegria, uhum. né? E foi muito bonito, assim, não só a informação vinha às vezes em resposta, falada e em blocos de informação, como é difícil explicar mesmo. Mas sentir essa resposta, para mim, foi muito significativo também. Uhum. E até porque eu estava no momento em dúvida, essa questão profissional também, né? É. Ainda era muito Porque. nova, né? E, Ainda estava no início aí da carreira. E então foi muito bonita essa resposta, né? Me recordando de todos os momentos que eu passei e tudo que já, todas as dúvidas que eu também já tive, que muitas pessoas têm e me perguntam, né? Aliás, essa experiência não é tão antiga, né? É Não, não, recente. por isso que eu falei, ele respondeu É. algumas dúvidas que a Uhum. gente tem, até das pessoas que me perguntam, ao questionamento daquele momento, né, que eu fiz, como eu acesso tudo isso? Eu devo trabalhar com isso? Porque foi tão Uhum. grandioso quando eu acessei, que eu pensei, será que eu não tenho que seguir esse caminho para ajudar as pessoas, já que eu consigo ter esses É. acessos? Então, veio como continuação desses Ser uma questionamentos espécie também de naquele momento. terapeuta, né? Terapeuta. Exato, é, mudar tudo, né? É. E me falam, não, é a tua frequência, é como você vive qualquer atividade que você exerça. O amor, Uhum. ele está em tudo, a espiritualidade está em tudo, Uhum. né? Então, Deus está em tudo. É como você exerce o que você escolheu, tudo é escolha, Uhum. né? Lidar com o espírito, quem tem essas aberturas até, que trabalham com isso, é uma escolha. Porque se você não escolher, outra pessoa que também tem essas aberturas vai escolher e tá tudo bem. Esse livre arbítrio, ele é como se a nossa consciência maior tivesse ciente dessa restrição que existe nessa dimensão das leis que operam aqui, e uma delas é o livre arbítrio, sabe? Você pode escolher e tá tudo bem. Então Uhum. foi muito bacana assim ter esses questionamentos nesse momento, ter essas respostas, porque como a gente trabalha com, tem esse magnetismo, um pouquinho antes da minha experiência, algumas pessoas vieram conversar comigo sobre isso. Olha que interessante. Uhum.
vieram conversar sobre isso, então também era uma resposta para as pessoas que estavam perto de mim, que precisavam também. Porque a dúvida é de muitos, né? É verdade. Desse caminho, né? O que eu devo fazer? Eu tenho uma missão de vida? Porque às vezes a pessoa não está bem, não está se sentindo bem É. e tenta se Tem muita gente procurar que o seu diz, lugar. tem muita gente que diz, eu ainda não descobri qual é a minha missão, né? Mas um dia eu Exato, vou descobrir. isso, Isso, se você parar para pensar bem, é uma crença que foi inserida na É, sociedade, é. né? Por filosofias, por doutrinas religiosas, que nos Uhum, colocam dentro de uma missão. Mas, é, claro, é muito importante você ter um propósito na vida. O propósito, sim. Escolha o que você quiser, dentro do que é, você sentir, dentro da sua aptidão. Cada pessoa tem uma aptidão, né, para uma determinada atividade. Respeita essa aptidão ao sentir o que faz feliz, porque o que vai mudar tudo é a energia que você vai vibrar, é a frequência que você vai estar, né? uhum. Onde quer que E você esteja, esteja fazendo o que estiver fazendo. o que tiver que estar fazendo, você pode estar fazendo, você pode estar limpando o chão, né? É. Você pode trabalhar no serviço de limpeza e tá tudo bem, você faz com amor. É como perguntar assim, qual a missão de uma lâmpada, de uma luz, né? É iluminar, seja lá o É, que for, né? Onde ela estiver, é, ela está iluminando. Mas é, seria iluminar um quarto, seria iluminar um carro, uma rua? Não, é iluminar qualquer coisa. Onde você colocar essa luz, ela vai estar iluminando. Não importa o que. Quer dizer, o propósito dela é iluminar. A missão vai depender do que está ali acontecendo naquele momento, né? Quem está precisando é. dela vai usar da Exato. forma que Isso. precisar. Então, ela se dispõe como luz. E é É. assim, né? Que a gente tem que. Se a gente pensar na palavra manifestação, encaixa aí, né? Você precisa se manifestar. Uhum, Tudo ali, tudo é energia, é. da sua forma de manifestação. Nós somos Sim. também uma energia se manifestando aqui no corpo físico. Uhum. Tudo é energia, né? A nossa consciência também é uma forma de energia que se manifesta aqui. E a gente só precisa se manifestar da melhor forma possível, com amor. Uma boa metáfora é essa da energia, né? Digamos, a energia que é produzida numa usina hidrelétrica, ela não tem uma missão específica. Ela é energia, ela pode servir para qualquer coisa. É, E você vai levar para casa, tem as tomadas lá e até algum aparelho que nem existe ainda. No futuro você vai poder ligar lá e ele vai funcionar. É porque a energia está disponível para seja lá o que for que você precisar dela, né? Então, é, não tem missão, tem propósito, tem disposição, tem. Você está é, ali à disposição, né? Seja lá do que for. exatamente. Um dia talvez É, seja lavar os pratos da louça que está suja, né? Ajudar uma pessoa que caiu, fazer uma faxina na casa, ou é, então fazer uma coisa muito nobre, fazer um discurso bonito numa igreja, sei lá, qualquer coisa. é, Depende do momento, né? O que o momento está pedindo a você, né? é. E às vezes é mais simples do que a gente imagina, né? Para a gente, até voltando ali, para a gente se conectar a esse lado da luz, só o fato, às vezes, de você começar a ver fotos de lugares que você gosta, Hum, que remetam a lembranças positivas, perceba como já muda a tua energia, a tua vibração, você já começa a ficar mais feliz. é. Então, às vezes, ai, como eu tô triste, não sei o que fazer, começa a ver fotos Uhum. sabe, e já vai mudando a tua frequência. Ou mentalizando, lembrando de momentos bons, né? Lembrando, quem tem essa facilidade de É. se conectar através da imaginação, porque o Uhum. que é a imaginação se não esse acesso todo? Acho que É. Einstein dizia, né, que você não consegue imaginar o que não existe, porque Você. tudo já existe. Olha que interessante. E então, só que não é todo mundo que tem essa facilidade de imaginar, porque às vezes a mente é muito rápida, os pensamentos impedem, né, até de parar, porque já vem distração em cima. Mas se conseguir meditar e parar, só respirar profundamente, Uhum. já imagina.
Se você também não conseguir imaginar, não conseguir ver foto, nada, se você conseguir trabalhar a respiração e colocar atenção, a tua atenção 100% na respiração, isso já alivia e equilibra todas as funções do organismo e as atividades cerebrais. Olha que interessante, com a respiração, tem até um estudo científico já sobre isso. E é legal até porque eu estudando neurociência, eu vejo o quanto muito disso, das minhas experiências, já são estudados pela ciência, e eles colocam em outras palavras, né? Mas tudo já tem estudo. E de alguma forma já é colocado em muitos artigos, que inclusive muitos até não podem ser publicados por conta você sabe, né, que na ciência existe uma certa rixa dentro disso. Mas há inúmeros artigos já. E é muito legal o quanto o poder dessas frequências harmoniza todas as funções no nosso organismo. A gente não vai entrar nesse quesito, mas é bem interessante até para citar. E daí, voltando lá, a experiência. A última pergunta que eu fiz, se não me engano, foi a última, não sei se você está acompanhando ali, mas que tem relação a tudo isso, foi o que eu estou fazendo aqui, se eu já sou tudo, e se eu já sei tudo, O que estou né? fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui na Terra? Não quero isso, mas está aqui, né? Já tenta, a biblioteca já está ali. E aí me veio muito forte essa questão de que a chave é trabalhar as emoções mesmo. É aprender a treinar tudo isso que a gente está falando. A treinar esse estabelecimento. Porque num primeiro momento a gente está aqui para trabalhar as emoções. Porque através delas que são as emoções que vão nos conectar ao amor, às frequências elevadas. E através disso que a gente vai acessar o caminho certo para expandir, para lembrar todas as informações, para ter intuições, ter criatividade. E num segundo momento para criar, porque quando a gente chega nesse caminho, quanto mais a gente sobe, a criação ali é muito fácil, porque tudo faz sentido. Aqui, colocando em palavras, eu sei que às vezes fica um pouquinho difícil, né, de colocar em palavras tudo isso, mas eu acredito que está dando, né, para Sim, tá dando. compreender. Porque a gente usa muita metáfora, né? E aí termina entendendo mais facilmente. A metáfora da lâmpada, da luz, Isso, da analogias, energia, né? isso. É por isso que a física quântica também ela é tão útil, né? Porque ela É, serve como exemplo, né? O comportamento das partículas, como elas reagem ao observador, como elas interagem entre isso, si, tudo isso serve isso, como metáfora também, né? Para nós. isso. É, da gente conseguir colocar em palavras. E é Uhum. interessante que muita gente não consegue, às vezes, colocar em palavra, né? É, Mas no que a verdade. gente consegue ali é importante. Uhum. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou aqui para trabalhar minhas emoções. Eu estou aqui para, depois de trabalhar minhas emoções, Uhum. conseguir criar a minha realidade. E daí a gente entra naquele processo da criação, que a gente escuta muito hoje em dia, ainda mais é muito divulgado pelas redes sociais, né, sobre o nosso poder criativo de Aham. manifestar a realidade, de criar, É. né? Porque quando a gente consegue acessar essas frequências, a gente começa a lembrar, informações chegam, a gente começa, através de um imã, manifestar, atrair, né? O que Uhum. nos favorece dentro da nossa proposta, dentro do que a gente realmente quer, dentro do que a gente decide, e uma coisa leva a outra, assim a gente vai criando no campo. Porque se a criação, sabe, Paulo, quando a gente está numa frequência mais tranquila, não precisa estar lá, não, assim, se a gente para, respira, é mais fácil do que parece. Eu sei que tem muitas distrações, que é difícil mesmo, para mim também, e tem muitas crenças que Uhum. impossibilitam a gente, das vezes, criar, né? Porque às É. vezes a gente passa por dificuldade, tem pessoas que passam por dificuldades financeiras e querem, né, ter dinheiro. Mas daí você vai buscando lá no fundo, nos bastidores, e a energia que foi programada através das crenças é do não ter dinheiro. Porque você Uhum. vai investigar e a pessoa não se sente merecedora, Uhum. né? A pessoa sente que não pode ultrapassar os pais. E isso já é até falado em várias
constelação familiar, isso já é muito divulgado. Mas tem tudo a ver com o processo criativo, porque quando você se perde nessas limitações das crenças, e veja, crença é uma programação, é tudo que você acredita. Não é só crença religiosa, porque às vezes a pessoa fala, crença religiosa. Não, não é só isso, é tudo. Tudo que você aceita como verdade na tua vida, tudo que você já ouviu, quando você estudou algo, se você aceitou aquilo como verdade, criou uma crença dentro de você. Se você assistiu um filme, um documentário e acreditou naquilo, você já cria uma crença dentro de você. E sem querer uma programação. Por isso que a gente tem que cuidar muito até onde a gente coloca a nossa atenção. Porque se a gente colocar uma atenção no lugar errado, e aquilo mexe com as nossas emoções, e a gente acredita e coloca como verdade na nossa vida, cria uma crença negativa. E a Inclusive, crença negativa... eu queria aproveitar, né, não querendo cortar, mas aproveitar a oportunidade de lembrar as pessoas que estão nos assistindo, que são pais, que são avós, que lidam com crianças, né? A gente produz muita crença nas crianças, dizendo a elas o que elas são, o que elas não são, o que elas conseguem, o que elas não conseguem, né? Então, se você diz a uma criança, você é burra, não entende o que a gente está dizendo, você não aprende, ela acredita naquilo, ela se torna aquilo, né? Exatamente. Então é uma responsabilidade muito grande você lidar com pessoas. Eu estou falando do caso das crianças, na educação dos pais, né? Existe a educação libertadora, a educação que faz você crescer, e tem aquela que restringe, que castra, né? Isso. Às vezes a criança quer fazer até produzir uma arte e a gente diz que ela é arteira, né? Quer dizer, como se ser arteira fosse alguma coisa ruim. Produzir arte é ruim, deixa de ser arteira. Quer dizer, então a gente prejudica ou ajuda uma criança a ser um futuro, né, adulto, que vai ter facilidade ou dificuldade em conseguir as coisas, porque a gente coloca na cabeça dele Isso. coisas, né, Perfeito. medos, né? Às vezes a mãe não quer ter trabalho de estar olhando onde a criança está, aí diz assim, não vá para a rua que ali tem um homem que vai lhe levar, vai lhe roubar. O homem do saco vai botar você no saco e vai levar. A criança fica apavorada, né? E, e começa a imaginar coisas, e aí se retrai, aí tem medo. Então, isso a gente vai imprimindo na criança, né? Algo que reprime, crenças limitantes, né? Que vai ser só os psicólogos lá no futuro poderão libertar ela. Ou o autoconhecimento, como acontece nas experiências espirituais, né? A pessoa se liberta a partir do conhecimento também. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente passa para os outros, né? Imprime nos outros. Perfeito, perfeito, Paulo, porque tudo começa na infância. É, Porque os pais, eles são autoridades na vida da criança. Tudo que o pai, uma mãe e os familiares mais próximos, também todos, avós, tudo que eles falarem, a criança vai levar como verdade. Porque ela acredita, ela confia, é autoridade na vida dela. Ela vai acreditar naquilo. Quando ela acredita, passa a ser uma programação dentro dela, que é o que a gente chama de crença. é. Então, o que você ensina forma uma crença. O que você repreende, tudo que você fala, tudo que você manifesta para aquela criança é uma programação que vai criar na vida dela. Então, se às vezes os pais, por medo, não querem que a criança faça algo, ou porque eles não conseguiram, acho que a criança também não vai conseguir, porque daí tem aquelas gerações, né? Tem as crenças dos pais que leva para os filhos. Aí a gente Então, reproduz, né? Fica reproduzindo aquilo. isso, e muitas vezes no automatismo, porque eles não param nem para pensar, nem para questionar. Ficam no automático e passa para a criança, e a criança leva aquilo como verdade. Tudo, coisas pequenininhas que a gente nem imagina, Ou qualquer então, coisinha, às vezes um desenho que a criança faz e você vai corrigir, a criança já pensa, não, tá sempre tudo errado, então nem vou fazer mais, se você né? disser que ela fez, que ela não sabe desenhar, né? Ah, você não sabe desenhar. Pronto, ela nunca mais vai desenhar na vida. Porque ela não vai acreditar, aliás, ela vai acreditar que não sabe desenhar. Exato. Ou às vezes a própria atitude, né? Você não fala que não sabe, mas vai lá e sempre corrige, né? Ou a criança escreve, faz um desenho bom, vai lá, apaga, corrige. Não, aqui o desenho não tá, tem que ser assim.
aquilo já vai formando um entendimento na cabecinha, né? No É. campo das energias e nesse corpo físico, através do cérebro, porque são estímulos neurais que a gente gera também, e Uhum. são áreas do cérebro que serão mais ativadas, mais estimuladas do que outras. E isso tem um reflexo lá no futuro também, se a gente pensar fisicamente, né? E energeticamente no campo. E até assim, agora trazendo para não para a educação da criança, mas nas relações, por exemplo, Isso. hoje que a gente sabe que a coisa funciona assim, eu me sinto muito mal quando alguém diz que eu não vou conseguir uma coisa que eu quero, entende? Isso. Eu digo assim, eu vou fazer tal coisa, você não consegue, você não vai conseguir por isso, por É, aquilo. Eu digo, a vontade que dá é dizer, para de dizer que eu não vou conseguir, eu vou é, conseguir, né? Para de é, falar isso. Porque a pessoa é, fica dizendo, jogando em cima de você uma é, negatividade e você é. fica tentando se defender daquilo. Chega um ponto que você diz, olha, para por favor de dizer isso, porque isso está me É, prejudicando, né? porque E diz mais sobre a pessoa, né? Ela está tentando refletir aquilo que está dentro dela, porque ela é, não consegue e uhum, ela nem questiona porque ela não consegue. É mais fácil para ela ficar numa uhum, zona de conforto e pensar: se eu não consigo, então ninguém consegue. é, E expõe isso, né? Falar para fora, porque se você não conseguir, vai fazer ela se sentir bem. Não, eu não consegui, uhum, mas ele também não conseguiu. E é, acaba sendo um reflexo ali de algo que está mal resolvido naquela pessoa, é. né? Eu lembrei até de um médico de Recife que conta uma história que ele é muito, assim, ele é um médico excelente, sabe? Ele faz transplante de rins. Eu nem sei se ele ainda está trabalhando. Não, parece que ele já é até falecido. Mas ele é um pioneiro na transplante de rins no Recife, e tudo mais, muito famoso. E contam que teve uma cirurgia que ele estava fazendo, uma equipe médica, e ele estava lá fazendo a cirurgia, ele era o principal. E um médico da equipe dele começou a dizer: olha, tem um vaso aí, cuidado, você vai cortar esse vaso. E ele lá tentando, e o Uhum. cara dizer: você vai cortar o vaso, pare. Ele parou, soltou aquilo e deu um murro na cara do outro médico, deu um murro na cara dele. Pra ele parar de dizer que ele ia cortar, e ele cortou. Isso. Quando ele É, cortou o vaso, ele deu um murro na cara do outro médico. Quer dizer, ele agiu é. de uma forma violenta, mas ele entendeu que ele terminou cortando mesmo o vaso, que ele, Sim, porque o outro ficou dizendo: você vai cortar, você vai sim, cortar. E ele cortou. Quando aquilo sim. aconteceu, ele deu um murro, porque ele sabia que aquilo era culpa do outro. Quer dizer, uma forma Uhum, estúpida de agir, mas ele entendeu muito é, bem que se não fosse aquele cara dizendo que ele iria fazer aquilo, ele não teria feito. é, é. Então, é preciso muito cuidado com isso, né? E até interessante, até um exemplo, você falando isso, eu me lembrei. E sabendo de como a gente deve, né, falar com os nossos filhos, eu passo por um desafio com o meu, né? É. E esses dias ele estava até brincando de pular e pular e pular da cama. Em um determinado momento, ele pulou e caiu, né? Eu poderia, a primeira coisa, repreender ele, falar: você poderia ter quebrado a sua cabeça, você Uhum. poderia ter morrido, né? Falado tudo de pior. Só que eu estaria inserindo na cabecinha dele essas informações. É, Se eu pular e cair, o medo, né? eu vou quebrar a cabeça. Porque daí, esse É. medo que às vezes os pais passam, fica na Uhum. cabecinha. Vai chegar uma hora que ele vai quebrar, que ele vai se machucar. Então, eu tenho Eu todo o tenho, cuidado de eu tenho falar. muita pena das crianças que agem espontaneamente e os pais reprimem, né? Por exemplo, a criança é É, muito curiosa, né? Ela sai mexendo em tudo. Qualquer coisa que ela vê, ela vai lá e mexe para ver como é, tenta arrancar e tal. E o pai, uhum, muitas vezes, para não ter prejuízo, para não quebrar nada, para não ter trabalho, para não isso, incomodar os outros, fica reprimindo. Menino, é, para de fazer, é, fica quieto, né? Fica quieto, é, aí a criancinha fica quietinha. Quer dizer, uma criança é, quieta, reprimida, vai ser um adulto que sem criatividade, sem é, iniciativa, né? Que não tem é, curiosidade de aprender as coisas, porque foi reprimido. Então, por é, exemplo, no elevador, às vezes, a gente tá assim parado, aí uma criancinha vai, puxa a bolsa da é, gente, aí o adulto diz: menino, não, solte, não toque no outro, não pegue na bolsa dele. E aí a gente fica com pena, né? Porque a criança tem aquela é, espontaneidade de perguntar coisas, né, sobre a gente. Aí é, isso não se pergunta, aí você começa a castrar a criança. é, A criança às vezes é, diz uma verdade
e você reprime porque aquela verdade não era para ser dita, mas ela disse espontaneamente, porque a criança não tem esses É. filtros, né, que a gente tem, né? Eu me São os pais lembro. que ensinam a mentir, né? Porque a Aí criança é ensina a ser verdadeira. Aí os pais falso, não podem falar isso. Tem que ensina a falar ser tal coisa, falso, mas não ensina a é mentir. verdade, não, mas tem que falar isso, né? Eu me lembro de várias situações. Uma vez eu era criança e estava na casa de uma visita. Eu tinha talvez uns 5 anos. Aí, na hora do jantar, a visita fez aquele prato com ovo mexido, né? Aí minha mãe Uhum. pegou e foi botar ovo para mim, né? Olha, você vai botar aqui ovo. Eu disse, não, eu não gosto de ovo. Levei uma tapa na hora. Menino, deixa de ser mal educado, né? Você está na casa do outro. Você não pode dizer isso é feio. Aí a pessoa que estava lá disse: Não, deixe, ele não tem problema nenhum. Ele não gosta, quer que tem, não precisa forçar Uhum. ele a comer uma coisa que ele não gosta, né? Mas eu É, era criancinha e me lembro do susto que eu tomei, porque eu não fiz nada de errado, né? Eu só disse assim: Eu não é, gosto de ovo. Levei uma é. tapa, né? Porque não pode se, Uhum. tem que ser educado, você tem que comer na casa do É, outro o que se for exato. oferecido, né? Então a criança começa a entender que ele tem que ser falso, que ele tem que reprimir nele a É. verdade. Então tem muitas situações assim. Então, Nossa, várias. E a gente tem que tomar, é um cuidado constante. Por isso que ser pai e mãe é um desafio constante. Até, por exemplo, nesse exemplo que eu usei para você, até continuando, né, todas essas informações, o que que eu falei? Eu tinha que falar para ele que ele poderia se machucar, mas eu não queria falar do pior jeito possível. Eu fui pro lado positivo do filho, você é criança, você tem um corpo super flexível, é todo molinho, mas vai que você cai de mau jeito e você começa a chorar. Então, tenta pular dessa forma aqui, né? uhum, Tenta pular assim. Então, a gente tem que ir trabalhando essas outras formas de falar. E essa repreensão que você citou como exemplo é o medo dos pais. Então, o que, que é? O pai levando a sua energia do medo, que vem uhum, através de crenças, para o filho, é, né? Então, essa que você falou até da mesa de comer, tem que ser assim, tem que não sei o quê, né? Porque não pode fazer desfeita e tanta coisa que tem que ser é, dessa forma, são crenças que nossos pais receberam, não pararam para questionar, uhum. para sentir se aquilo é verdadeiro ou não, e apenas reproduziram, entrou na zona de conforto para viver no automático. É muito mais fácil você reproduzir do que você parar e entrar todo nesse processo de Agora, saber, né? trazendo para a espiritualidade e para o mestre da espiritualidade, que o que mais entendia, né, que a gente conhece, que é Jesus, ele disse: O reino dos céus é das crianças e daqueles que se parecem com eles, né? Primeiro, o que é o reino dos céus? Não é um lugar para onde a gente vai. É esse estado, né? Que é esse Isso, estado de bem-aventurança, né? De isso, nirvana, que os orientais chamam de nirvana. Isso é o reino dos é, céus, quer dizer, é o bem-estar total, pleno. É das crianças porque elas são plenas, elas são livres. A gente é que transforma ela, a gente é que reprime, exato, né? Então, exato, a gente tem que voltar a ser como as crianças. Muitas isso, vezes libertar aquela criança reprimida que está dentro da gente é, e buscar ela, resgatar, se isso, tornar alegre, se tornar é, feliz, sorrir. é, Inclusive, eu não sei se é, você tem visto algumas pessoas que sorriem muito, que deram entrevista no nosso canal, incomodou muita gente porque elas acham que a espiritualidade é um tema sério. Ninguém pode falar de espiritualidade e sorrir e dar gargalhadas. Não pode porque isso é uma coisa séria. Religião é sério, Deus é sério. Você não é pode uma rir. crença, é uma crença, né? Pois Que é. a pessoa recebeu essa crença, Uhum, não parou para pensar, será que é isso mesmo? Porque espiritualidade é tudo, está em uhum. tudo. O que É, é espiritualidade? É um ambiente? Não é. A palavra talvez esteja mal contextualizada, né? exato. Porque o que é espiritualidade se não todo o campo de energia? Já é tudo. Mais Você uma já vive a vez, espiritualidade. lembrando Jesus, ele disse: Eu digo essas coisas para que vocês sejam alegres e para que a alegria Isso. de vocês seja completa, né? E muita Uhum. gente fala da alegria como um sentimento, não sei se você teve esse sentimento, quando está do outro lado, sente uma alegria, e uma alegria sem motivo.
fica simplesmente alegre. Nossa, E quando vem para cá, traz essa alegria. E o que é alegria? É sorriso, é gargalhada. E aí as pessoas querem reprimir isso no outro, se incomoda porque acha que falar de espiritualidade, de religião tem que ser sério. Não pode rir não, enquanto fala, quer dizer, é uma distorção imensa, né, que a gente precisa reverter. precisa. Nossa, e levando isso para as crianças, né, de buscar a nossa criança interior, se você observa, quem tem criança em casa ou vive, né, não sei se você tem netos, Tem um netinho de 1 ano e meio, né? e é tão lindo você ver aquela pureza. É isso que Jesus fala, aquela pureza, aquela alegria. Quando a criança começa a falar e a se expor e querer as coisas, você vê que a criança não fica brava igual o adulto. Ela não se incomoda. Você pode, às vezes, até chamar a atenção dela, né? Uhum. Mas ela não vai ficar aí para um cantinho. Eu sei que tem casos e casos, mas a tendência natural é da criança, às vezes até na hora pode se incomodar. De repente já está brincando e está feliz. Ela não remoe as coisas, ela não fica remoendo Não uma guarda situação. rancor, Ela né? não guarda rancor. É aquilo é muito transitório, é do momento, ela vive o presente. Eu acho que o Uhum. legal da criança é isso. Ela vive o hoje, o presente, ela se mantém Não presente se naquele preocupa momento. com o futuro. O que é que Não eu vou se ser quando preocupa. crescer? Será que eu vou ganhar dinheiro? Será que eu vou pagar a conta? Não, Será que. O que é que eu vou ser? Eu não, vou ela ser. vive aquele momento, exato momento. Se houve chamaram a atenção dela, foi 10 minutos, passou, né? Agora eu tô aqui, o que que eu posso fazer agora? Eu posso brincar, posso É. fazer tanta coisa, né? Por Tem, que que eu vou? tem criança que passa o carro do lixo e ele acha aquele caminhão lindo, aqueles homens vestidos com aquela roupa laranja, carregando as coisas, limpando as ruas, que coisa linda, né? É, Aí você pergunta: o que é que você vai ser quando crescer? Ah, eu vou ser gari. É capaz de apanhar, é, né? Capaz de levar uma tapa, porque ser gari é uma coisa que a pessoa vai ser pobre, não ganha dinheiro. Você vai ser doutor, você vai ser médico, você vai ser engenheiro, advogado. é. É Não, uma e é coisa. uma pureza, é uma pureza. Você sabe que aqui, então, na minha cidade, tem o que eles chamam de carreta furacão, que é um Uhum. entretenimento, que é um caminhão decorado e sai Hum. muitas pessoas fantasiadas, de vários personagens ficam dançando. Aí as crianças vêm, elas falam, ah, eu quero ser igual ele quando eu crescer, eu quero sair do caminhão e ficar Eu dançando na quero ser frente um dos palhaço. carros, Eu quero ser eu um quero palhaço ser um quando eu palhaço, crescer. trabalhar com entretenimento. E é bonita essa pureza, porque Uhum. a criança gostou, ela achou divertido, né? Chamou a Uhum. atenção dela e tá tudo bem, né? É. E ela querer ser. E daí vem aquelas crianças de imposição dos pais, né? Que colocam suas restrições, não, não pode, já Uhum. vai direcionando. E as nossas programações, a maioria, é tudo vem da infância. É Sim. tudo da infância. É até esqueci de mencionar, mas na minha experiência, eu acho que escrevi ali no relato algo sobre isso, né? O quanto eu percebi que as nossas programações, mas isso eu não precisava nem ouvir, na verdade, naquele momento, naquela experiência. No fundo, a gente já sabe, porque quando a gente começa a rastrear alguns sentimentos, a gente já vê que é lá da infância, de situações de pessoas que eram autoridades para nós, o quanto aquilo interferiu no hoje, nos limitou, nos impede, às vezes, de dar um passo adiante, de É. tomar uma ação, de falar, né? Uhum. E então a criança é uma página em branco. E quem tem a oportunidade de escrever o livro, a programação, criar ali o programa da criança, são os pais, são as pessoas que têm autoridade na vida daquela criança. São os pais, são os professores, são familiares próximos. Eu A até criança aceita diria, tudo. eu até diria o seguinte, né? A imagem da criança como uma página em branco talvez não seja o ideal, porque a criança já é completa. Aquilo que Ah, você sim, nesse diz, né? sentido, sim. Ela, Ah, ela sim. é, na Uhum. verdade, uma página que já vem completamente escrita. Ah, sim, ela já é uma Você consciência. que apaga, né? Você é que apaga as É, linhas. Quer dizer, é. em vez de você ajudar ela a se tornar Isso, maior naquilo que ela já é, você sai castrando. Então, dizer que o pai deve imprimir na criança coisas boas é perigoso, porque o que é bom?
Talvez o pai não saiba o que é bom. E é justamente isso que estraga às vezes a criança. É você querer imprimir nela o que você acha que é bom. A educação, a forma de se comportar, o que dizer, o que não dizer. Simplesmente deixe a criança ser o que ela é. Porque se Ajude você ela for ver, a crescer essa, naquilo que ela é, o, reprimir, sem querer dirigir para aquilo que você acredita que é bom, porque é isso que estraga, né? porque se você for ver quando os pais colocam essas crenças, esses medos na criança, Uhum. eles não estão fazendo por maldade. Eles acham que é algo bom, eles É, acham que é certo. Então é. tem tudo a ver o que você está falando. Talvez a melhor analogia seja realmente deixar ela ser, ou uma que eu gosto de usar, que é como se assim, nosso campo energético é como se fosse um computador. Então nós já temos todas as informações, todos os Uhum. programas ali. E daí, quando a gente é criança, é como se fosse inserindo outros programas ali dentro e desativando, né? É. Não que excluindo os programas desse computador que chegou, porque já é tudo, nós somos consciência maior, Uhum. já temos tudo. Mas naquele momento vem inserindo programas novos É. que vão tomando conta, porque são eles que são ativados. Né? É aquele programa que a criança acaba usando, acionando quando precisa, né? Uhum. Olha, Também. eu imagino que pessoas devem estar dizendo, mas eles estão falando de educação infantil ou estão falando de espiritualidade? É porque é tudo uma coisa só, né? A gente É, está falando de espiritualidade. Só que não é, somos os primeiros a usar as crianças como exemplo de plenitude. E é, você disse que quando você chegou lá do outro lado, você era plena, né? Então, a criança, quando chega nesse mundo, ela chega plena também. plena. A gente é que sai castrando. E isso tem tudo a ver com a espiritualidade. A libertação que a Muito. gente fala, que Jesus disse assim: vocês vão conhecer a verdade vai libertar vocês. Essa libertação é justamente quebrar essa casca que existe aqui nos aprisionando, inclusive a gente pode chamar de ego, né, que é formado a partir da cultura, a partir das crenças, a partir dos Isso, sentidos, a partir, isso. né, da limitação do corpo. Tudo isso forma o ego, né? E o ego é aquilo que nos separa dessa plenitude, É, né? Aquilo que nos separa de quem realmente nós somos, nosso eu verdadeiro, né? O ego. E, inclusive, a gente for ver o significado da palavra Satanás ou diabo, é aquele que separa, aquele que nos desliga de é, quem nós realmente somos, né? Que é aquela criatura que você se sentiu quando foi para o outro lado. É aquilo que é, você é. E o ego nos limita. Então, a gente tem que combater o ego. Aquilo que é, você diz assim, a gente pensa que já sabe tudo, a gente pensa que já é maravilhoso, a gente pensa que é humilde, pensa que é bom, e começa a se envaidecer, a se achar que é mais do que os outros. É justamente o perigo do ego, né? O ego sai pela porta da uhum, frente e entra pela porta de trás e a gente nem percebe. é, Então, a gente tem que estar acordado, alerta. A gente tem é, que acordar desse sonho que é a vida, que é justamente achar que é só isso aqui que existe, é a identificação com aquilo que disseram que nós somos, né? Você é advogada, eu sou arquiteto. Agora eu me lembrei de minha esposa, né? Às vezes eu boto uma camisa meio surrada, assim, para ir para o trabalho, né? Mas um arquiteto se vestir dessa forma, você tem que se vestir melhor. Aí o arquiteto tem que ter aquele estereótipo de arquiteto, né? tem, Advogado tem que andar de paletó, é, né? Ou um é, blazer, alguma coisa que dê a ele uma seriedade, né? é, Então, é justamente isso que transformam a gente, né? Transformam a gente é numa verdade. coisa. E a gente é É, muito mais do que isso, né? E é preciso que a gente acorde para essa realidade, desperte desse sonho que a gente vive. exato. E até complementando, você fala de criança, sim, na infância inserimos muitas crenças,
Mas as crenças, elas são inseridas o tempo todo, né? A gente usa como exemplo a infância porque é onde mais fica fixado, né? Onde mais registra. Uhum. Mas até hoje, podemos inserir crenças que registram, são programações o tempo todo. Às vezes a gente não percebe, mas tudo que a gente acredita, a gente estuda, toma como verdade, já cria uma crença. Então, por que não inserir crenças positivas? Exatamente. As crenças são programações, vão reger nosso dia a dia. Por que não inserir programações positivas, crenças positivas? Ver Uhum. só o que é bom, acreditar só no que é bom, não é mesmo? É uma Isso. forma positiva de ver que já também direciona a gente para as frequências Agora, corretas, né? voltando à sua experiência, você, só para as pessoas depois de não dizerem, né, que a gente interrompeu o processo, você não disse tudo que queria Sim, dizer, você fez até agora 3 perguntas, isso é muito importante na sua experiência. Primeiro, sobre a questão profissional, né? É, que a gente tem que trabalhar com aquilo que você entendeu lá, que você aprendeu, então isso vai ser minha profissão, agora eu vou ter que trabalhar com isso. isso. Não, você vai ter que. A É, resposta está aqui, você falou. Depois a gente pode retomar, né? Aí tem a missão de vida. Existe uma missão de vida? A gente já falou sobre, quer dizer, a gente pode retomar hum, isso. E a sua terceira pergunta foi por que que nós estamos aqui? O que é que a gente vai é, fazer num mundo limitado como esse? Se eu já sou tudo lá do outro lado, já sei isso. tudo. E a resposta foi bastante interessante também, né? Que você vem aqui experimentar. A gente pode desenvolver um pouco isso. Mas teve mais alguma pergunta que você fez? Acredito que não. São essas mesmo. Que Basicamente. vieram basicamente essas, porque, igual eu te falei, nesse dia, infelizmente, eu estava com o tempo limitado, Uhum. né, por conta do meu filho, tinha que buscar na escola, então eu já fui encerrando ali. E claro que a gente não quer encerrar, né, porque aquela sensação é tão gostosa quando a gente entra, né, Uhum. e de repente você pode perguntar, vir resposta, mas foram as principais ali que Hum. eu fiz e que também já trouxeram muitas informações, né? E é legal até falar também, Paulo, que quando a gente fala que você já é tudo, até para contextualizar para as pessoas, a gente fala, você já é tudo, tudo que você já estudou, tudo que você já sabe, tá ali, tá registrado. Não precisa se preocupar, eu esqueço, agora eu não tô lembrando. Tá ali. Uhum. Bom ou ruim, tá ali. Vidas passadas, que eu entendo, numa outra forma de falar, como vidas paralelas, né? Porque o tempo e espaço é relativo, não É, tem isso, né? Passado, verdade. presente e futuro. Então, eu gosto de chamar de vida paralela. Uhum. Tudo isso se apresentou ali, todas as versões de Vanessa se apresentaram ali. Porque tem aquela teoria também do multiverso, Uhum. e é legal até que antes dessa experiência, eu queria entender melhor sobre isso, sobre a nossa manifestação. Né? Nós nos manifestamos em vários planetas Terra. Não sei se você já ouviu essa Já, já. teoria. E é Uhum. legal porque era um questionamento que eu queria entender mais na prática, queria sentir mais. E isso me foi mostrado, todas as possibilidades se abrindo. Né? Então, de todas as. É como se fosse assim, a minha mônada Uhum. que se distribui, né? Então existe uma assinatura quântica ali, uma grande energia, e como se toda essa energia se dividisse. Então, cada pontinho, né, fosse para um lugar, se manifestar ao mesmo tempo e ganhar conhecimento. Uhum. Então, assim, tem pessoas que falam, ai, puxa, eu queria ser médico, né, mas eu precisei trabalhar em outro setor porque não tinha como pagar a faculdade, não passei na pública. Tá tudo bem, né? Uhum. Você já é médico, essa possibilidade já existe. Então, quando a gente fala que todas as probabilidades já estão no campo, já existem, e Uhum. dentro de cada probabilidade, todo o seu conhecimento, também é isso. É todo esse fluxo de energia com todas essas informações, sabe? Só para dar um pouquinho de exemplo, porque eu não vou entrar em cada uma, né? Porque a gente não vai falar aqui de vida paralela, né? De multiversos, mas assim, dentro dessas teorias. E aqui as teorias se colocam dentro de uma nomenclatura, uma forma de falar, de colocar em palavras isso. Mas lá, quando eu sentia, não existia palavras, não existia essa racionalidade nossa. Uhum. Simplesmente eram várias conexões Uhum. interligadas, com vários conhecimentos, Uhum. com várias informações no campo,
onde eu já me manifestava de várias formas. Eu, Vanessa? Não, eu, consciência maior. Eu, energia primordial, que também está vinculada a Deus, né? Sim. Mas eu, dentro da minha assinatura quântica. Olha que interessante. Então, só para Inclusive, eu contextualizar. gostaria, né, de voltar ao iniciozinho da sua experiência, antes que a gente não consiga mais voltar, porque a gente vai caminhando e tanto, né, se Falando. afastando. A primeira imagem que você teve daquela energia que você viu lá, você identificou como sendo Jesus. Isso por conta da sua crença religiosa, no caso. Ah, não, eu não vi Jesus. Não, quando a primeira coisa que aconteceu é se abrir o campo quântico, né? Não, eu pergunto, Eu não vi. eu volto àquela imagem que você, quando viu aquela energia, aquela luz, você disse, Jesus, como você conseguia, quando estava aqui, Ah, tá. entender tudo, e praticar tudo dessa forma, que você personalizou Ah, sim, aquilo como sendo Jesus, não foi isso? porque assim, Jesus eu tenho como referência. Existem vários avatares que chegaram aqui na Terra. Uhum. Jesus é um que eu cheguei a estudar até por conta das crenças religiosas antigas. E é um ser iluminado que esteve de fato encarnado aqui, entende? Então eu acredito em tudo que ele representa, em toda a energia que ele é, em toda a Uhum. ligação que ele tem. Naquele momento eu não vi Jesus, mas eu lembrei dele. Então assim, quando abriu o campo e toda aquela manifestação de energia, Só pode ser Jesus. não que eu pensei só pode ser Jesus, eu fiz um questionamento. Nossa, Jesus, você que tudo sabia, que fez tantos feitos, que era tão grandioso, se eu estou vendo todo o campo das energias no micro, você também provavelmente via. É. E quando você encarnou aqui na Terra, você sabia trabalhar com isso. Você se conectou Você com ele usava quando o viu aquilo, campo. né? Eu como referência. Sim, Então, assim, é aquela história assim, nossa, Jesus, conversando com ele, é como se eu estivesse conversando com ele. sei, Eu sei. estava numa energia do amor ali. Então, como se estivesse conversando, nossa, Jesus, como que. Porque assim, nós estamos num planeta dual. Então, as distrações, o tempo inteiro a gente tem que trabalhar entre luz e sombra, assim falando. Jesus também teve que trabalhar com a luz e sombra. É, Em muitos momentos ele conseguiu trabalhar. É como se é. fosse uma conversa, né? Jesus, como que você fez para se sustentar nessa fonte de luz? Sim, Como se fosse sim. isso, sabe? Como que você fez para viver aqui na Terra E com pelo que tanta maestria? eu entendi, a resposta dele não foi verbal, né? Ele fez você Não, sentir e ver você mesma. Veja, entenda, isso, né? Esta é a parte 2. Assista também a parte 3.